Vamos para a palavra. Vamos lá. Bom, vamos estender um pouquinho, né, do nosso assunto da quinta-feira retrasada? Foi, né? 15 dias atrás. 15 dias atrás que eu estive aqui na live e, cara, foi tão precioso aquele momento que a gente passou aqui. E voltar a falar um pouquinho do que Deus, dos propósitos de Deus que Ele tinha estabelecido para o povo de Israel. E antes de começar aqui, a gente deu uma pincelada aqui, que foi bom, né? Já sentiu o pai na live antes de começar. Antes de começar, o pai já estava por aqui já. Então, se eu terminar chorando aí, me perdoa, mas é pancada o que Deus quer tratar com a gente, né? Primeiro de tudo, a intenção de Deus era tirar o povo do Egito, tirar o povo de um regime de escravidão e trazer esse povo para a dependência dele, né? E nós falamos aqui no início sobre retiro. Quando a gente promove retiro, né? Quando que a gente promove retiro? Quando a gente quer ter um momento de comunhão com Deus, um momento em que a gente entra mesmo na presença de Deus. É tão interessante a gente pensar nisso que o próprio Moisés, ele construiu uma tenda, né, para se retirar, para falar com Deus. E se você parar para pensar nisso, este tempo é um tempo em que Deus nos retirou. É um tempo em que Deus nos retirou para tratar, para trabalhar com diversas coisas em nossa vida. E quando Deus retira a gente, na realidade, que Ele quer mudar alguma coisa em nós, alguma transformação de Deus, ela precisa acontecer em nós. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo em que a gente está com saudade de todo mundo, a gente quer abraçar todo mundo, a gente quer estar junto novamente. Eu, pelo menos, estou matando a saudade aqui, né, um pouquinho. Mas a gente quer ver as pessoas novamente, mas, cara, uma coisa que Deus, ele ministra na minha alma, sabe? A gente vai voltar a se encontrar quando todo mundo estiver pronto novamente, sabe? É como Deus pegar a gente, levar para sua bigorna lá e bater na gente e dar uma ajustada no que precisa ser ajustado para que esse reencontro ele possa ser extraordinário. Porque nós não podemos voltar mais do mesmo jeito que a gente era. Né? Quando Deus nos retira, é para Ele tratar alguma coisa em nós. Deus queria tratar com esse povo, que Ele queria tirar eles de um regime de escravidão para trazer para uma paternidade, uma dependência. E a gente falava, né? Não é aquele tipo de dependência que diz, tô aqui, depende de mim. Não. A parada com Deus é muito mais séria. A dependência de Deus é paternidade. É o pai que quer prover para o filho, independente se o filho mereça ou não. O pai sempre vai prover para o filho. Então Deus queria trazer eles para esse ambiente. Aí tem um texto aqui no livro do Êxodo que eu quero tomar como base, que faz todo sentido para aquilo que a gente vai falar, e o que Deus queria, na verdade, tratar com o povo, e o povo não estava entendendo o que Deus ele queria fazer, porque você concorda comigo que quando a gente está travado e vivendo no comodismo, tudo é do mesmo jeito, a gente faz sempre as mesmas coisas, a liturgia não muda, a nossa transição é a mesma, nada acontece de diferente, a gente acaba se acostumando com isso e nós não conseguimos enxergar de um outro prisma. Deus retirou o povo para primeiro abrir a visão deles, para que eles pudessem enxergar que o que Deus tinha para eles era muito maior do que o faraó poderia oferecer. Uau, muito bom isso. Não é, cara? Muito bom. Porque eles estavam vivendo numa terra de escravo. O cara, teve uma hora que mudou o decreto, quando Moisés começa a falar com ele para liberar o povo, a Bíblia vai dizer que ele veio com mais pressão sobre eles, aumentou as cargas e falou assim, agora os tijolos que vocês vão produzir não vai ser só de barro, agora eu quero que ponha palha também, para ficar mais pesado o negócio. Mas isso não incomodava o povo, porque eles não entendiam o propósito, porque o seu espírito de escravo não deixava com que o espírito de paternidade entrasse neles. Aí é onde Deus começa a trabalhar, porque ao mesmo tempo que Moisés ele está lutando, ele está indo de encontro ao propósito de Deus para que o faraó libere o povo também está com o coração endurecido, dizendo, esse Moisés é um louco, cara, para onde que ele vai levar a gente? O Dani falou uma parada interessante aqui, ó. Presta atenção numa coisa.
Ele falou que havia um espírito de escravidão dentro do coração do povo, e a escravidão te rouba a percepção, né, Dani? Por quê? Te cega, né? Por quê? Eles são escravos, Faraó tá aumentando as cargas. E tá bom pra eles. Pra eles tá bom, cara. Tá bom. A escravidão vai te roubando a percepção. Você não faz ideia de quem você é. O escravo, ele tá tão acostumado a carregar grandes fardos sobre ele, grandes pesos, grandes cargas, que ele não tem percepção do quanto ele está morrendo aos poucos. E aí Deus entra no Egito e aí vem com essa proposta: vou retirar vocês daqui. É legal que o viés de Deus, da fala de Moisés para Faraó, diga a Faraó que o meu povo vai para o deserto para me prestar adoração. E sabe de uma coisa, cara? O veículo para sair da escravidão é o ambiente de adoração, cara. Uau. Cara, eu sinto Deus aqui. O ambiente para sair da escravidão, essa palavra é profética. Já o Dani vai retomar, mas deixa eu profetizar aqui. Você que está escravo de qualquer coisa, cara. O ambiente de transição para sair da escravidão. Não entra na guerra, não entra na luta, não. Constrói um altar. Constrói um ambiente de adoração. Deus vai te libertar da escravidão, cara. Quando você disser assim, olha, a adoração te faz livre, cara. A adoração vai te fazer livre nessa noite. Deus está falando a Moisés: Moisés, fala para esse povo que eles vão para o deserto, porque lá no deserto eles vão construir um tabernáculo, lá no deserto eles vão construir altares, lá no deserto eles vão oferecer sacrifícios, lá no deserto eles vão queimar incenso, lá no deserto, cara, no deserto que essas coisas acontecem. E sabe o que é interessante? Que Deus, ele tira esse povo para começar a tratar neles o acondicionamento da liberdade, porque eles não estavam acostumados com a liberdade. A liberdade foi um choque para quem estava acostumado a viver debaixo de regras. Uau, muito bom isso. Não é bom isso? Muito bom. É bom, cara. Liberdade foi um choque. Não é? Foi um choque para eles a liberdade. E Deus precisou trabalhar este conceito no coração deles, porque o primeiro obstáculo que eles tiveram, dar de frente com o mar. Aí começam as reclamações. Cara, o mar não era nada perto do que eles viviam dentro do regime de Faraó. O mar não era nada perto da pressão psicológica que eles estavam vivendo lá. O povo precisou se adaptar. Deus trouxe esse povo para uma adaptação. E aí ele começa a trabalhar dentro dessa liberdade. Quando eu tenho liberdade, quando eu estou na dependência de Deus, as coisas vão acontecer. E eu preciso entender isso. Eu preciso me libertar do meu sentimento escravo. E agora, como é que vai ser? Sabe por quê? Porque Deus vai tirar todos os nossos mecanismos, cara. E quando Deus tira todos os meus mecanismos manuais, e Ele diz, agora quem vai fazer sou eu, aí complica o negócio. Porque quando eu estava com o Faraó, era eu que fazia. Agora que eu vou para o deserto, não sou eu que faço, é Ele que faz. Caramba, cara, que poderoso isso, hein? Eu tô tomado. Você vê que o sentimento de escravo, Dani, é assim: eu prefiro ter controle sendo escravo, mas tá na minha mão. Mas tá na minha mão. Tá na minha mão, do que cara. entrar na dependência divina e não fazer nada. Aí Deus fala assim: não, cara, eu quero que você seja livre. Aquilo que não é pra você fazer, você não vai fazer, eu vou fazer. Aí fala assim: não importa se eu sou escravo ou não. O que importa é que eu quero estar no controle. Sentimento de escravo. Presta atenção nessa palavra. É isso aí. Não importa se eu sou escravo. O que importa é que eu quero estar no controle. E aí a gente entende o quê? Que todo aquele que quer ter controle das coisas é escravo de alguma coisa. Legal, eu vi uma pergunta que subiu aqui agora. O que é liberdade? O que é liberdade? Liberdade é quando você começa a viver na dependência de Deus. Aí você se torna livre. Por quê? Porque Ele é a verdade. A Bíblia vai dizer, quanto mais você conhece de Deus, mais você é livre. Porque Ele está dizendo, conhecereis a verdade te liberta, cara. Quanto mais eu entendo de Deus, mais eu sei que Ele me supre. Quanto mais eu entendo de Deus, mais eu sei que Ele está no controle. Quanto mais eu entendo de Deus, menos eu me preocupo com o amanhã. Aqui que está o segredo.
não era só Deus tirar esse povo para um ambiente de paternidade, mas Deus queria também trazer equilíbrio de fé para eles, para que eles entendessem que a fé não era para dar, mas era para formar aquilo que eles se tornariam amanhã. É isso aí. É. E aí você precisa entender uma outra coisa. Olha só, acho que o Dani já vai chegar nesse ponto, que agora ele entrou nessa questão de fé. Presta atenção numa coisa. No Egito, enquanto escravo, o povo para comer precisa trabalhar. No deserto, enquanto filhos e livres, o povo para comer precisa obedecer. Uau! E aí que está a dificuldade. Porque a gente prefere muito mais trabalhar do que obedecer. Você é louco, cara. Você tá tomado. O sentimento humano, Dano, a gente lidar muito melhor com o trabalho do que com a obediência, dentro de uma paciência. Uau. É isso. Lá no Egito, Faraó falava, vocês trabalham, eu dou para vocês comida. No deserto, Deus falou assim, é só obedecer. Sai todo dia de manhã, pega o pote de um homer, enche, leva para casa, come, não guarda nada para outro dia. Não guarda porque estraga. Porque estraga. Cara, sabe o que Deus está fazendo com a gente? Não só trabalhando o nosso equilíbrio de fé, sabe? Deus está trabalhando muito mais. Solidariedade, sabe? Não ser egoísta no momento da provisão de Deus, porque a provisão de Deus não é para você, bonito. A provisão de Deus é para que você proveja para o outro. Proveja existe? Não sei. Vai prover para o outro, sabe? Então a bênção que Deus me dá, eu preciso transferir lá. Então, de maneira que quando Deus abençoava esse povo, Deus dava alimento para eles, Deus dava água, era uma coluna de fogo à noite para não morrer de frio, era uma nuvem de dia para não queimar a cabeça dos miseráveis, e eles reclamando da provisão de Deus. Parecia que tudo aquilo que Deus estava construindo de um ambiente de liberdade era insignificante perto do sentimento de escravidão que ainda existia neles. Eu vou te dizer uma coisa, Deus não vai te tirar do deserto enquanto você não estiver pronto. Uau. Não vai. Foi o que aconteceu com aquele povo. Foi o que aconteceu com esse povo. A gente vai voltar para a igreja, mas só quando a gente estiver pronto. Deus está... Não, porque eu não sei você, cara, eu vejo muita live, né? Agora é o que a gente mais vê, é live. E assim... Qual que é a minha preocupação, cara? Que eu acho que a igreja ainda não entendeu qual que é o grande propósito de Deus. Eu vejo a igreja se comportando como os coitadinhos de Jesus, cara. Precisamos voltar logo para um ambiente. Não, você não vai voltar, porque agora é a hora da igreja se levantar de uma maneira diferente. É hora da igreja agora prover para aquele que não tem. Porque a ideia de Deus era trazer o povo para um ambiente de dependência, porque quem depende de Deus não vai faltar para ele, não vai faltar também para que ele abençoe outro. É este sentimento que precisa ser gerado, um sentimento de solidariedade. A gente falava aqui, o primeiro sentimento de solidariedade, Atos 2, a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar, na comunhão e no partir do pão. O que Deus estava dizendo? Enquanto vocês estiverem reunidos como igreja, eu vou suprir todo mundo, cara, e vocês vão repartir com todo mundo. Ah, minha oração é que Deus me dê mais, porque eu preciso repartir mais, cara. Aleluia. Eu preciso fazer isso. É a igreja que precisa dar água para quem tem sede, dar pão para quem não tem o que comer. Aí eu vejo umas preocupações absurdas. O que vai ser dos pastores? O que vai ser do quê, cara? A gente tem Deus na vida. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que cuida da nossa vida. E Deus nos trouxe para esse ambiente para derrubar todos os rótulos. Sabe como é que eu me sinto hoje? Cara, eu não me sinto pastor, velho. Eu me sinto ovelha. Eu me sinto alguém que ministra a palavra, mas pastor, eu não estou pastoreando ninguém, cara. É só a minha casa, eu tenho 3 ovelhinhas, é o que eu tenho. Pastor é esse cara que está cuidando de um monte de gente. A gente precisa entender esse ambiente que Deus está nos levando. Deus, Ele quer nos tirar daquela soberba, da arrogância, de nomenclaturas. Deus quer tratar a nossa honestidade diante dEle. E quem de verdade nós somos nele. E é só o deserto que vai dizer isso para você, cara. Que você não é nada, que você não é ninguém.
Ah, agora pegou fogo isso aqui. Deus estava tratando o povo. Deus estava jogando abaixo todas as liturgias. Deus estava caindo por terra todas as nomenclaturas. E todo mundo se tornou servo. Todo mundo se tornou servo. Aquele que quis guardar comida, Deus estragou a comida dele. Para que ele não fosse egoísta. Para que ele não tivesse mais do que ele precisa para viver. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Deus não vai deixar faltar. Escuta o que eu vou te falar. Não importa o quanto tempo essa quarentena vai durar, Deus vai prover o tempo necessário que você ficar aí. Amém. E você não tem que se apavorar por isso, cara. Porque Deus quer trazer esse coração solidário para a nossa vida. Deixa eu te falar um negócio aqui muito sério. Eu tô falando pra caramba, né? Agora eu peguei você não consegue falar. Vai embora. Deixa eu te falar um negócio de solidariedade e servidão. Teve um momento da nossa igreja que nós trouxemos o pastor Paulo Lima para pregar aqui. E possivelmente ele vai ver esse vídeo. E foi me dada uma missão pelo meu líder de buscar ele no aeroporto. O que eu fiz? No sentimento de servidão, cara, aquilo foi algo tão fantástico, eu me senti tão útil para o reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você não é útil quando você está com o microfone na mão. Não. Você não é útil quando você está cantando. Você só está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe quando você é útil? Quando você serve o outro. Quando você abençoa a vida do outro. O que eu fiz? Lavei meu carro, passei pretinho no meu carro, limpei o painel do meu carro, deixei porque eu ia carregar o pastor, cara. Eu ia levar o pastor para a igreja. E quando eu cheguei no aeroporto para pegar ele, aí ele olhou para o meu carro e disse assim: tu lavou o carro, né? Eu falei assim: lavei, pastor. E naquele apavorado, né, pra não perder horário e tal, já fui ligando o carro. Antes de eu ligar o carro, ele botou a mão no meu ombro e disse assim: Deus, tudo que o teu filho está fazendo por mim, um dia alguém vai fazer por ele. Aleluia. Aleluia, cara. Quando é um dia, o meu carro quebra e eu tinha que vir para a igreja. E eu tenho o meu vizinho do meu coração, o Aristides, que está aí. E o Aristides disse assim pra mim: como é que você vai pra igreja? Eu falei: não, cara, vou pegar um Uber, tá tranquilo. Vou pegar um Uber. Já tinha acertado com o pastor Marco, ia chegar de Uber na igreja, né, abafando. Aí ele falou assim: não, meu pastor não vai de Uber não, eu vou levar você. Sabe o que aconteceu? Cara, eu fui levar o lixo de casa. E para eu levar o lixo, eu passo na rua de trás, lá no condomínio, é 2 ruas. É a minha rua e a rua da Aristides. Nós estamos profetizando que o condomínio é nosso. E a hora que eu passei para deixar o lixo, eu vi ele lavando o carro, cara. Na hora Deus me trouxe à memória a palavra do pastor Paulo Lima. Ele disse: Senhor, aquilo que ele está fazendo a mim, um dia vão fazer por ele. Cara, não demorou um mês, A hora que ele encostou o carro estava lavado. Ele não deixou nem eu pegar minha Bíblia, porque ele falou: não, a Bíblia do meu pastor, eu que levo, eu que abro a porta para ele. Cara, eu me senti honrado naquele dia, e o nome do Senhor foi glorificado. Sabe por quê? Porque Deus não é conhecido nas grandes coisas, Deus é conhecido nas mínimas coisas. Quando a gente tem um coração solidário, quando a gente está com o peito aberto para o reino, Deus vai suprir as suas necessidades. Deixa eu ministrar uma palavra poderosa para você. Deus viu o dia que você abençoou alguém, cara. Deus viu o dia que você foi servo. Deus viu esse dia. E esse dia está chegando, o dia da tua recompensa. Não que Deus faça as coisas por troca, mas Deus conhece o teu coração e a verdade que há nele. Aleluia. Esses momentos é que Deus nos leva. Sabe o que é algo interessante? Que a solidariedade é algo tão poderoso na vida do ser humano, que quando Deus ele leva esse povo para ser tratado no deserto, é para que eles não alterassem a sua característica. É que nem o ouro, meu irmão. O ouro você pode bater nele como for, você pode trabalhar nele como for, ele nunca vai perder a sua característica. Ele é ouro. E quando ele vai para o fogo, só queima aquilo que não pertence a ele. Muda a forma, mas não muda a essência. Não muda a essência. É isso aí. Aleluia. A gente vai ficar esse tempo que for. Nós não vamos mudar a nossa essência. Agora, de uma coisa você pode ter certeza. Você precisa voltar diferente. Eu creio. Você precisa ser um outro crente. Você precisa ter uma visão diferenciada do reino. Esse tempo que Deus está nos tratando,
esse tempo que Deus nos retirou, é um retiro espiritual, minha gente. É um retiro de Deus para a nossa vida. É Deus comunicando isso ao nosso coração. É o momento do Senhor recolher a sua igreja para ajustar aquilo que estava fugindo do controle. De fato. Aleluia! Deus não quer que você seja escravo do altar, cara. Deus não quer que você use o altar para benefícios, mas é para dependência, é para obediência. E quando a gente voltar, bispão, não é? Eu tô aqui ouvindo o Dani falar e Deus tem falado uma coisa aqui muito profética, assim, dentro de tudo que ele está falando, e eu acredito que nós estamos aqui num viés profético nessa noite, e o Espírito Santo continua batendo nessa tecla no meu coração a respeito de trabalho. Ele vai tomar um fôlego aqui, mas deixa eu falar uma coisa, e Deus está falando com alguém agora nesse momento. Porque aquele povo, eu vou falar de novo, aquele povo está no Egito, e eles estão trabalhando para comer e para satisfazer o desejo de Faraó. Aí Deus tem uma proposta de libertação. Escute bem essa palavra. A proposta de Deus é de libertação para aquele povo. E Deus, ele é bem processual quando se fala de libertação. Deus, ele vai te mostrando passo a passo o que você tem que fazer. Até que em determinado momento, Deus leva o povo para o deserto. E no deserto, vou voltar a dizer de novo, eles não precisam trabalhar para comer. Porque a comida é provisão divina. Uau. Eles não precisam trabalhar para ter sombra durante o dia no deserto, porque a sombra é Deus quem dá. Eles não precisam se aquecer, trabalhar para se aquecer à noite, porque Deus está aquecendo eles na coluna de fogo. Eles não precisam trabalhar para ter calçados, porque Deus está preservando o calçado que saiu do Egito. Eles não precisam trabalhar para ter roupas, porque Deus está preservando as roupas. Eles não precisam trabalhar para nada que diz respeito a eles, Dani. Só que tem um detalhe. No deserto, eles precisam trabalhar para construir adoração. Uau. O trabalho do deserto é o trabalho que produz adoração. O trabalho do deserto não é o trabalho para comer, não é o trabalho para vestir, não é o trabalho, aleluia, para dormir, não é o trabalho para morar. O trabalho do deserto é o trabalho para produzir adoração. E Deus quer libertar o teu coração, escravo do trabalho, escravo do dinheiro, escravo do futuro. Deus está falando conosco nessa noite. Esse tempo é para que o povo entenda que povo de Deus não trabalha para gerar futuro. Povo de Deus trabalha para gerar adoração, cara. Você precisa entender isso. Um monte de gente preocupado com a igreja, o que vai ser da igreja. Estão aqui, ó, muitos dos meus filhos na live, o Dani está do meu lado aqui. Nós não fizemos nenhum comunicado, nenhum, preocupado com a igreja, preocupado com finanças. Está aqui testemunho, o povo pode testificar isso. Sabe por quê? Nesse tempo Deus está nos ensinando que o nosso trabalho não é o trabalho para gerar mantimento, não é o trabalho para gerar recurso, porque o recurso vem do Senhor, cara. A igreja foi chamada para produzir adoração, meu nego. E você precisa entender isso. E quando você entender isso, você vai se tornar livre. Livre. Provérbios 17 vai dizer que o crisol é para a prata, mas para o ouro é fogo. Aleluia, cara. O Isaías, ele vai dizer, cara, eu anotei aqui, no capítulo 13, o verso 12, ele vai falar, Deus estava mexendo com a soberba e a arrogância do povo, e ele estava dizendo, os homens serão escassos como o ouro de Ofir. Ofir era a cidade onde eles extraíam esse ouro raro, e ele estava dizendo, os homens, eles serão escassos. Sabe por quê? Porque no deserto só resistem aqueles que vão carregar o espírito de paternidade de Deus e solidariedade. Não é todo mundo que vai chegar onde Deus prometeu, cara. Porque em tempos difíceis, o ouro vai revelar quem ele é de verdade. O fogo revela.
É aquele ditado, né? Você só conhece alguém quando está sob pressão. E é um momento onde Deus vai separar aqueles que estão pedindo misericórdia e socorro, e a hora que esse tempo passar, vai revelar quem é todo mundo. Agora o importante é a gente permanecer na nossa integridade em Deus, saber que nós passamos pelo deserto e o Senhor foi conosco, e a gente vai chegar aonde Deus quer que a gente chegue. E eu tenho certeza de uma coisa, nós seremos muito maiores depois disso. Eu creio. Muito maiores. Eu acredito nisso. Ele está nos preparando para isso, cara. Está. E às vezes a gente... Deixa eu me dar a liberdade aqui, Dani. Vamos falar um pouquinho de perda. Vai lá. De perder. Vamos falar um pouquinho de perda. A gente está fluindo aqui dentro do espírito. A gente tá até mais juntinho hoje aqui. A gente passou álcool, né? Vamos falar de perda. Sabe por quê? Nesse tempo, o que mais se fala, o que mais se tem medo é a respeito das perdas que esse tempo está produzindo. Né? A gente está preocupado com as nossas perdas. Quando a gente lê Lucas capítulo 15, e o Dani já pregou essa mensagem na comunidade e falou muito comigo, a mulher que perdeu a dracma, aquela que tinha 10. A palavra nos ensina, queridos, que aquele que quiser encontrar a vida tem que perder. Quando a gente não entende isso, eu entendo que Deus leva-nos a perder algumas coisas na vida. Quando eu olho para a mulher de Lucas capítulo 15, sabe o que é mais interessante? Aquilo que ela perdeu fez ela encontrar outras coisas. Então aquilo que ela perdeu fez ela se mover de forma diferente. E eu começo a entender isso, sabe? Se mover de forma diferente. A gente precisa entender isso. A gente precisa ter um coração livre, liberto das quatro paredes, porque justamente o que Deus quer de nós é que você se mova de forma diferente. Eu tenho conversado com alguns filhos e tem gente que está tendo redução de salário, e tem gente que está sendo desligado da empresa, e tem gente que foi interrompido, vai voltar só depois de um período. Mas entenda uma coisa, se você tem um coração, como o Dani tem falado aqui, conectado na paternidade, se teu coração, presta atenção numa coisa, teu coração não tem que estar no trabalho, teu coração tem que estar na paternidade. Porque o trabalho só cuida de você enquanto você dá uma resposta para ele. Agora Deus não. O trabalho só cuida de você enquanto você dá uma resposta para ele. Agora Deus não é desse jeito, cara. No trabalho, você precisa mostrar resultados. Com Deus, é Ele que te dá os resultados. Deus não. Deus, Ele olha para você independente de quem você é, independente do que você faz, independente dos resultados que você está gerando. A proposta de Deus é cuidar de você todos os dias da tua vida, cara. E aí, eu vejo esse tempo, Deus literalmente arrancando algumas coisas de nós. Aquela mulher de Lucas capítulo 15 está numa casa desarrumada, está numa casa escura. E ela precisou perder algo de valor para ela entender que o ambiente que ela estava vivendo naquele momento não era um ambiente saudável, não era um ambiente satisfatório. Não era um ambiente, do ponto de vista divino, que nutria ela. E a gente precisa ter esse entendimento. Esse tempo não é tempo de desespero. Esse tempo é tempo de aprendizado. Esse tempo é tempo que Deus quer elevar a nossa fé. Como o Dani está falando aqui, ir para o deserto, cara, sem terra para plantar, sem celeiro para guardar comida. Ir para o deserto, sem guarda-roupa para estocar roupa. Ir para o deserto. E Deus fala assim, a proposta do deserto é essa. Vocês constroem tabernáculo, vocês queimam sacrifício e eu me encarrego do resto. Quem consegue crer nessa palavra? Deus está se encarregando de todo o resto. Deus nos levou para esse retiro espiritual. Uau. É bem verdade que existem algumas pessoas aqui que estão nos ouvindo que estão passando, talvez por aperto, tá? E eu quero até reiterar aqui na live. Não passa fome não, meu querido. Chama a gente no privado. A gente tem cesta básica aqui na igreja, a gente vai mandar para você, a gente vai te abastecer. Nós vamos repartir o pão. Nós vamos repartir o pão, porque nesse tempo é tudo comum. Somos comuns, sabe? É um abençoando o outro, é um sendo tocado, sabe? Pela necessidade do outro. É claro, a gente não vai viver nesse tempo coisas grandiosas, mas o pão não vai faltar, né, Dani? Não, a gente não tem para esbanjar, irmão. Mas a gente consegue abençoar, né? Não é? Com certeza, a gente consegue.
A gente aperta de um lado, aperta do outro, pega aquilo que é urgente e supre a tua necessidade. Mas hoje, Deus quer que você entenda que Deus está cuidando da tua vida e que Deus quer mudar a chave do teu coração. Ele quer te levar para o modo de filiação. Ele quer ativar a paternidade dele dentro do teu coração. E o deserto, cara, é um lugar cheio de surpresas. É um lugar cheio de circunstâncias que não dá para prever. Mas você está na mão daquele que tudo pode prever. Deus sabe de todas as coisas. Talvez esse deserto da tua vida está te gerando ansiedade. E às vezes você está sofrendo por ansiedade. Você não está sofrendo por efeito de causa. Uau. Você está sofrendo porque o teu coração está ansioso. Sabe? As coisas não começaram acontecendo e você já está sofrendo. E Deus quer aliviar o teu coração. Deus trouxe essa palavra nessa noite para nutrir a tua alma. Você precisa deixar de ser escravo. Você tem que deixar de ser escravo das tuas dores. Você tem que deixar de ser escravo dos teus sofrimentos. E Deus quer te levar para esse ambiente de filiação. Mas para Deus te levar para esse ambiente de filiação, Deus tem que tirar tudo, né, Dani? Tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo aquilo que eu construí. Porque o que eu construí não vai servir no momento em que eu estiver andando com Deus. Porque olha que poderoso isso. Quando Deus chamou Pedro, Tiago e João para andar com ele, a primeira coisa que ele fez: vocês não vão mais pescar peixe, cara. Vocês vão pescar homens. Então, ou seja, as habilidades de vocês não vão servir para nada enquanto vocês estiverem andando comigo. Porque enquanto na condição de escravo, tudo que você tem não serve para Deus. O que um escravo tem a oferecer a Deus não é útil para o reino. O que você carrega como escravo, você tem que se libertar disso. Deus está te transicionando. Preste atenção nisso. A gente tem a Maria Clara lá em casa que está saindo do PP. É uma batalha, cara. É uma luta, mas a gente está transicionando ela. Eu não quero largar o PP porque eu ainda sou bebê. Eu não quero largar o PP porque eu ainda sou bebê. E a gente não entende, cara, que se você deixar algumas coisas, você vai para outro ambiente. E nesse outro ambiente, você não vai ter coisas antigas, mas Deus vai te dar coisas novas. E isso é uma mentalidade de fé. Total. E Dani tem uma palavra de Hebreus que ele fala que a fé não é para ter. A fé é para te tornar. Uau! A fé não te dá. A fé te transforma. Te transforma. A fé não é apenas para te suprir fisicamente. A fé é para te nutrir espiritualmente. E sabe o que é poderoso? Que quando Deus ele trabalha isso em nós, automaticamente quem está ao seu redor percebe a mudança e se torna igual a você. Por que eu estou te falando isso? Porque eu estava lendo um artigo ontem à noite junto com a minha esposa. Eu estava lendo a história do sírio-libanês. Cara, é uma história fantástica de duas senhoras que moravam numa colônia em São Paulo. E o que motivou elas a abrir um edifício chamado sírio-libanês? Primeiro que os sírios não falam com os líbanos. E quando eles chegaram no Brasil, a hospitalidade e a solidariedade do nosso país, do nosso estado de São Paulo, foi tão poderosa que, como forma de agradecimento, essas duas senhoras, o pastor Marco vai saber disso, que ele é mais estudioso que eu, elas resolveram abrir esse hospital. E qual que era o conceito desse hospital? Não vou contar tudo aqui na íntegra, mas pode ir no Google aí que tu vai ver. Qual que era o conceito desse hospital? Para que os ricos pagassem. Os ricos pagando ia beneficiar aqueles que eram pobres. É claro que agora o conceito totalmente mudou e se perdeu isso. Mas olha a ideia central disso. A motivação do coração delas era a solidariedade e aquilo que fizeram a elas. É o que Deus quer fazer nesse tempo com a gente. É o que Deus quer nos tornar nesse tempo. Não é a condição que estamos vivendo, é o ambiente que estamos transformando. Paulo vai dizer: não vos conformeis, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Se eu renovo aquilo que está em mim, que é a atitude que Deus está esperando de nós, cara, tudo vai mudar à nossa volta. E aí, falando isso, eu preciso voltar para te direcionar para a adoração. Porque a adoração é o que Deus quer. Esse coração, sabe, voltado para as coisas do Senhor. A bispa falou sobre Gideão há algum tempo atrás e ficou uma palavra martelando no meu coração.
A Bíblia vai dizer que lá no capítulo 6, Deus vai chamar Gideão para uma batalha. O anjo diz a ele assim: você vai livrar Israel. Naquele momento gera um monte de dúvida dentro do coração do Gideão. E o Gideão fica preocupado e ele fala assim para o anjo: então me dá um sinal. Se isso vai acontecer, eu quero um sinal. Se Deus vai libertar esse povo através das minhas mãos, eu quero que você me dê um sinal. Ele vai lá, faz um sacrifício, o anjo vem, recebe o sacrifício. Se não bastasse nesse momento, mais adiante, ele faz uma outra prova com Deus. Ele pega um novelo de lã, coloca na madrugada, para que molhe aquela coisa toda, mas o coração dele ainda está duvidoso, porque Deus chamou ele para uma guerra. E ele está com dificuldade de entender que ele vai vencer essa guerra. Por quê? Ele não é capacitado para guerra. Ele entende, eu não sou um homem de guerra. Gideão entende isso. No ápice da dúvida, Deus leva ele dentro do arraial do inimigo e fala: você está com dúvida ainda? Ele entra dentro do arraial e lá tem um cara que tem um sonho e começa a falar: olha, Gideão vai entrar e vai acabar com a gente. Gideão está com medo, sabe por quê? Ele entende que a guerra não é dele. Ele sabe que ele não foi chamado para guerrear. E por que eu estou falando disso? Porque no capítulo 6, no versículo 25 e 26, Deus fala assim para Gideão: constrói um altar, derruba o altar do teu pai e constrói um altar para mim. Engraçado, no 25 e 26 Deus pede a ele, no 27 ele junta 10 homens, vai lá, derruba o altar e constrói um altar. Não há dúvida no coração dele. Ele não pede um sinal a Deus para produzir adoração. Por quê? Entenda uma coisa, meu querido: a guerra é do Senhor, mas a adoração é nossa. Eu até entendo que a gente tem medo de batalhas, mas a gente não pode fechar as mãos para aquilo que Deus nos chamou, adoração. A gente tem falado muito sobre altares esses dias. Ontem eu estava ministrando uma palavra na live de um amigo e eu estava falando uma coisa a respeito do Elias. O Elias vai orar para que fogo do céu desça e ele faz uma única oração, cara. E aí o que acontece? Vem fogo. Bate no altar e pau! E aí, daqui a pouco ele precisa orar para que venha chuva. A Bíblia vai dizer que ele sobe no ponto mais alto do monte e ele precisa orar 7 vezes para chover. Eu perguntei um dia ao Espírito Santo, por que ele ora uma vez para que fogo do céu desça e por que ele tem que orar 7 vezes para vir chuva? Essa eu quero saber. Agora, olhando para o texto, vamos olhar para o texto. No primeiro momento, existe um ambiente. E esse ambiente é diferente do segundo. A pergunta é, o Espírito Santo me fez essa pergunta: o que ele tem no ambiente dele quando ele ora para que fogo do céu desça e ele não tem no ambiente em que ele ora para que chuva do céu desça? Deixa eu bater na mesa aqui também. São 2 lugares distintos, meu querido. O lugar onde desceu o fogo do céu tem um altar construído. O lugar onde ele vai orar para que chuva venha não tem altar. O lugar onde ele ora para que fogo do céu venha tem sacrifício. O lugar onde ele vai orar para que a chuva desça não tem sacrifício. Sabe qual é a sensação que eu tenho? A Bíblia vai dizer que ele sobe no ponto mais alto do monte quando ele vai orar para que chuva desça. E ele manda o menino ficar olhando para ver se vem sinal de chuva. Eu tenho a sensação, Dani, que ele está muito mais preocupado em ver um sinal do que orar a Deus. Sei lá, eu vou pegar o violão, velho. Eu tenho a sensação de que ele está muito mais preocupado em perceber um sinal no céu do que falar com o Senhor na nossa vida. Total. Na primeira oração, ele não está preocupado com o sinal. Ele foi lá, construiu o altar e orou. Ele falou: me responde, fogo do céu veio. No segundo momento, ele sobe no ponto mais alto do monte e fala sobre posicionamento. Fala sobre ambiente. E aí ele vai lá olhar, ver se vê algum sinal. E ele fica orando e ora 7 vezes. Presta atenção numa coisa. Deus te chamou para construir adoração. Deus te chamou e o seu trabalho tem que produzir adoração. Dani pregou uma mensagem uma vez muito poderosa. Eu guardo todas as mensagens dos nossos filhos que pregam.
ele falou que ele pregou essa mensagem, que Deus nos dá enquanto dormimos. E aí ele veio trazendo... O Gilson lembra dessa. Ele veio trazendo uma sequência de pessoas que foram abençoadas enquanto descansavam. Uau. Enquanto você descansa, Glória o Senhor a Deus. vai te abençoar. É isso. Vamos cantar, Dani? O Senhor vai te guardar. Vamos cantar. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando da tua casa, está cuidando da tua família. Só que o teu trabalho tem que produzir adoração, cara. Deus não te chamou para um trabalho que produza riqueza. Eu não quero julgar a igreja, irmão, do nosso tempo, não. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. É tanta gente preocupada, sabe, em ter o melhor templo, o maior templo. E quem já veio aqui, sabe que a gente tem porcelanato no chão, sabe que a gente deu um talento aqui na igreja, porque eu acho que a gente tem que ter um lugar legal. Mas essa não é a nossa preocupação, sabe? Tem tanta gente preocupada com números. E Deus chamou a igreja para queimar incenso. Uau! Deus chamou a igreja para queimar incenso. É isso. E eu acho que em algum momento a gente parou de queimar incenso e ficou preocupada com os resultados do nosso trabalho. E Deus só quer que a gente trabalhe para queimar incenso. Deus só quer que a gente trabalhe para produzir cheiro de adoração. E eu não sei se você está entendendo essa palavra, cara. Mas eu quero nessa noite que esse ambiente de adoração seja construído dentro da tua casa nessa noite. Que esse ambiente de graça, que esse ambiente de glória, Deus vai cuidar, Deus vai te suprir. E em algum momento pode até ser que falte alguma coisa, como já faltou na minha vida, como já faltou na vida do Dani. Mas isso não significa que Deus te abandonou, não. Às vezes a escassez também nos ensina, o medo também nos ensina, a dor também nos ensina. Não é só a prosperidade que nos ensina que Deus é bom. Como você vai entender que Deus é bom numa terra farta? Como que você vai entender que Deus faz milagre numa terra que te dá todo recurso? Eu quero ser profeta na tua vida. Como que você vai entender a grandeza de Deus numa terra que te dá tudo? Quem está te dando tudo é a terra. Quem está te dando tudo é o teu patrão. Não, Deus vai te levar para um lugar de escassez. E lá no lugar de escassez Ele vai provar o teu coração e Ele vai ensinar que Ele é Deus na tua vida. Talvez você esteja sentindo falta de alguma coisa na tua vida, como eu às vezes sinto. Ah, meu Deus. Mas a vida não falta. Mas o sentimento de paternidade divina não falta, não falta, não falta. Nos momentos mais tenebrosos da nossa vida, Ele nos visita. Aleluia. Nos dá da água do Espírito. Jesus entendeu muito bem disso no deserto. Satanás trouxe uma mesa para ele. Satanás disse a ele: transforma pedras em pães. Ele disse: Satanás, eu estou num tempo que ninguém consegue entender. Eu estou num deserto, Satanás, e ninguém consegue entender meu sentimento nesse deserto. Eu não preciso transformar pedras em pães, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez Jesus está dizendo naquela hora: não tem pão, não tem mesa, não tem fartura, mas Deus está me dando um alimento nesse deserto, que eu não consigo viver desse alimento em outros ambientes. Deus está me dando um alimento nesse deserto. Um alimento que eu não vou receber em lugar nenhum, em lugar algum. Aleluia. Aleluia. Não perca a percepção. Ainda falando de Elias, preste atenção. Fogo do céu desce. Elias manda matar os profetas de Baal. Naquele ambiente de turbulência, de guerra, de morte, Elias está o dia todo, preparando um sacrifício para o Senhor. Elias está desgastado fisicamente. Elias está no meio de barulho. A Bíblia vai dizer que ele ouviu um ruído do céu. Ele disse a Acabe: estou ouvindo um ruído, Acabe. Talvez alguém olhou para ele: você deve estar louco, você está cansado,
passou o dia inteiro no céu, no sol, passou um dia inteiro trabalhando. Mas é assim, querido, quando você passa o dia inteiro trabalhando adoração, você não perde a percepção das coisas celestiais, porque o Elias está num ambiente de turbulência, o Elias está desgastado, mas ele ainda está ouvindo Deus, cara. Ele ainda está ouvindo Deus. E ouvir Deus é a maior riqueza. Ouvir Deus é o melhor remédio. Ouvir Deus é a melhor provisão. Ouvir Deus é a melhor satisfação que o homem pode ter. Compreendo seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentais em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena. Sempre de uma palavra de um amigo, pastor Salomão, carioca, lá do Rio de Janeiro. Um dia eu estava fazendo um discipulado com ele, porque eu também sou discipulado. E eu estava abrindo meu coração para ele, falando das preocupações. As preocupações do meu dia a dia. E eu falava de pessoas que estavam progredindo. Eu estava com aquela síndrome do Asaf, o ímpio está prosperando, o ímpio está prosperando. Ele disse assim para mim, ô Cosme, presta atenção numa coisa, vai chegar o grande dia, e naquele grande dia, nós vamos passar no exame antidoping, cara. Ele está fazendo um olhar em relação ao apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo fala da corrida. E ele fala, cara, quando você participa de uma corrida, você vai pro exame antidoping, cara. E se você tiver dopado, cara, se você não tiver em sinceridade, se você não tiver apenas você mesmo, de corpo e alma, se você usar artifícios para vencer uma corrida, a tua vitória não é válida. E Jesus está olhando para a sinceridade do nosso coração nesse momento. E Ele ministrou essa palavra no meu coração e eu compartilho isso com você. Vai chegar o grande dia, cara.
E você vai se lembrar de quanta gente que saiu na tua frente, de tanta gente que se deu melhor nessa vida, de tanta gente que conquistou muito mais nessa vida do que você, de tanta gente que venceu muito mais do que você nessa vida. Mas Jesus vai olhar para você e vai falar: filho, você foi aprovado. Você foi aprovado. Não importa se você chegou por último, não importa quem chegou na tua frente, o que importa é que você foi aprovado. É um sentimento que sumiu de nós. A gente não está mais preocupado em ser aprovado por Deus, a gente está preocupado em ser rico, a gente está preocupado em vencer. Ei, que o sentimento de ser aprovado por Deus entre no teu coração agora. Que seja o único sentimento que tome conta do teu coração agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar quando o grande dia. O grande dia talvez seja agora. Mas quando o grande dia chegar, mas quando o grande dia chegar, aleluia. Mas quando o grande dia chegar, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Olhe para o grande dia. Olhe para o grande dia. Aleluia. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Sempre vale, né? Nós vamos orar. Eu quero que o Dani ore. O Dani tem uma oração assim. Dani tem uma oração assim que nos abençoa demais. E o Dani vai orar com você. Reúne aí. Reúne a família. Reúne o povo aí na tua casa. Aleluia. Que glória que a gente está sentindo aqui, Sim, cara. Senhor. Que glória. Sim, Senhor. Que glória. Espero que essa graça tenha entrado na tua vida. Às vezes a gente fala de compartilhar a live, queridos. Não é porque a gente quer ser famoso, não. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. É porque a gente quer ser voz profética na vida dos outros. Aleluia. E a gente quer compartilhar essa graça que a gente está sentindo aqui. Aleluia. Pastor Gilmar está na live, acabou de entrar. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, Pastor Gilmar. Você tem um lugar no nosso coração, viu? Aleluia. Vamos orar. Eu não sei como está seu coração hoje, cara. Eu não sei se seu coração está aflito. Aleluia. Mas nós vamos orar de forma profética para que Deus visite as suas necessidades hoje. Glória a Deus. Para que Deus entre na tua casa. Para que Deus faça um milagre. Ou se Ele não fizer um milagre, se não for do coração de Deus fazer um milagre hoje, Aleluia. que Ele te fortaleça. Sim, Senhor. Que Ele derrame graça para você passar por esse tempo. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós não temos palavras para agradecer a Tua bondade sobre a nossa vida, Pai. Sim, Pai. Obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado. Sim, Jesus. Um tempo em que o Senhor escolheu para nos tratar a nossa casa, tratar a nossa família, tratar os nossos entes queridos, tratar os nossos irmãos. Obrigado porque nesse tempo, Senhor, enquanto há desespero, há um equilíbrio do céu sobre a nossa vida. Sim, Pai. Há um equilíbrio de Deus sobre a nossa vida. Jesus. Pai, quanto mais conhecemos de Ti, mais nos parecemos contigo. Quanto mais o deserto ele se aproxima de nós, mais nós nos parecemos contigo, Senhor. Sim, Jesus. Nós te louvamos porque o deserto ele não é o fim, mas é o começo de uma grande trajetória. Sim, Jesus. Ô Senhor, se nós queremos se parecer contigo, Pai, nós temos que viver aquilo que Jesus Cristo viveu. Sim. Jesus Cristo foi tentado no deserto. Satanás quis colocar para ele coisas, valores.
e Ele não trocou as suas características. Um Deus que zela pela sua palavra, um Deus que comunica ao nosso coração para que nós não venhamos nos render àquilo que for proposto nesse tempo. Sim, meu Pai. Deus, nunca existiu um tempo de tantas propostas quanto neste tempo agora, mas nós precisamos permanecer íntegros em Ti, como Jesus Cristo permaneceu íntegro em Ti, como Jesus Cristo não vislumbrou nada, Senhor, porque Satanás se enganou com Ele, Satanás não confundiu o coração dele, Satanás ele não trocou, ele não conseguiu trocar os valores que existiam dentro do Mestre, dentro daquele que nós temos que se parecer com Ele. Sim, Jesus. Oh Senhor, a primeira vantagem que Ele quis levar foi na necessidade, na falta do pão, mas não tem possibilidade de pão, multiplicar pão, porque Ele já era o pão da vida. Senhor. Ele era o pão para dizer: vocês não vão sentir falta de nada enquanto eu estiver com vocês. Aleluia. Oh Deus, que é o pão da nossa casa, o pão da nossa existência, o Deus que nutre a nossa vida. Nós queremos te pedir, Senhor, invada os lares agora. Senhor, vai de encontro com as famílias agora, Pai. Aqueles que estão desesperados, aqueles que não têm mais recurso. Nós queremos declarar que no dia da adversidade os céus vão abrir. Há um milagre de Deus para você, há um milagre de Deus que vai te alcançar. Eu acredito. A palavra não mente, a palavra não volta vazia. Sim, e nós estamos aqui para profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Comunidade Rocha de Refúgio, sim, meu Deus. nós vamos viver um milagre poderoso de Deus em nossa vida. Em nome de Eu declaro Jesus. que você vai ter para repartir, Aleluia. você vai ter para abençoar. Aleluia. Em nome de Jesus, que o Senhor gere prazer em você. Sim, em meu Pai. todas as vezes que você Em abençoar nome de alguém, Jesus. em nome de Jesus, faça valer essa palavra. Que Deus abençoe você poderosamente. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Oração poderosa, hein? Aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Que Deus abençoe todos vocês. A gente passou um pouquinho hoje do tempo, mas eu tenho certeza, o Dani tá acabado aqui. Nem sei se ele vai saber o rumo de casa. Mas que Deus abençoe a vida de vocês, de todos vocês que têm nos acompanhado nesse tempo, de todos vocês que têm nos ajudado a pregar a palavra, de todos vocês que acabam a live, mandam mensagens para nós, falando de como foram impactados. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe o coração de vocês. Vanessa, beijo no coração por liberar o Dani, para estar aqui com a gente, as meninas aí, a Mel, a Dudinha, que Deus abençoe. Amém. Esse cara, como muitos que a gente tem na nossa comunidade, é um cara extraordinário e eu louvo a Deus por ter amigos que caminham comigo dessa maneira, tá? Que Deus abençoe a sua noite. Domingo é Páscoa e eu nem falei com a minha esposa aqui, mas domingo eu vou fazer a live com ela. Vou trazer ela para cá, ela tá me ouvindo agora e nós vamos ministrar os dois juntos. Domingo de Páscoa vai ser uma live de família e eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Dani vai mandar abraço pro pessoal aí. Vou dar um abraço aí para todo mundo, meus amigos aí, Cláudio, Vitor. Não sei se a Cleice entrou, mas se entrou, Deus abençoe você, Cleice, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, que as bênçãos e as misericórdias do Senhor te alcance para a glória do nome dele. Eu vi que o pastor Fabinho entrou depois. Deus abençoe você, cara. Saudade de você, Magrelo. Parece aí, Magrelo não, né? Magrelo é você. Magrelo sou eu. Deus abençoe todos vocês, né? Que Deus lo bendiga. Deus abençoe os irmãos da Espanha, Portugal, Itália, Japão, os irmãos de Minas Gerais. Deus abençoe os irmãos do Sul, do Nordeste. Deus abençoe nossos irmãos cubanos, os irmãos da Colômbia. Que Deus los bendigas a todos. Que o Senhor permaneça na casa de vocês, tá? Que seja um tempo precioso, em família. Amanhã é feriado, né? Quem não pôde estar em casa por esse dia vai estar. Que Deus abençoe, tá bom? A minha esposa está sinalizando ali. Domingo eu vou te trazer para cá.
Nós vamos estar aqui domingo e vai ser um tempo precioso. A live de domingo é às 19 horas e vai ser um tempo abençoado para a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Se você não compartilhou essa mensagem ainda, compartilhe, tá? E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que as misericórdias do Senhor permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai, esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.